Esta característica que têm os orçamentos participativos de ser uma prática estruturada, portanto, que obriga à criação de um certo, enfim, de uma certa infraestrutura de organização, à criação de um certo número de regras e à criação também de determinados espaços próprios para a participação, difere bastante de ocasiões, por exemplo, em que os cidadãos são convidados, sem qualquer forma prévia de organização de participação, a comparecer, por exemplo, em assembleias e exprimir nessas assembleias a sua opinião. O orçamento participativo tem, de facto, uma estrutura que tem alguma complexidade, que exige um certo trabalho que nós podemos chamar de engenharia organizacional e institucional, que não existe em todas as formas de participação. Isto tem algumas implicações. A primeira delas tem a ver com aquilo que nós podemos chamar as justificações ou as razões por que se promovem os orçamentos participativos, ou se quisermos, as razões que são dadas. E, portanto, isto pode ser justificado de várias maneiras. Por exemplo, um dos efeitos e uma das expectativas que há quando se promovem exercícios de orçamento participativo é muitas vezes o de haver mais legitimação das políticas públicas. Também já foram dados aqui, das políticas públicas à escala municipal, à escala local, já foram dados aqui alguns exemplos, quando se toma determinadas decisões orçamentais e elas são tomadas com a participação dos cidadãos e, portanto, também com a corresponsabilização dos cidadãos na decisão. Em princípio, essas decisões têm uma legitimidade acrescida em relação a decisões que são tomadas simplesmente mesmo por autarcas eleitos, mas há aqui um efeito de reforço da legitimação que é importante. Também pode acontecer o contrário, como também foi ali exemplificado, sobretudo naquelas situações em que existe a possibilidade de haver um executivo municipal, por exemplo, que, enfim, é constituído ou foi constituído a partir de certas forças políticas e uma Assembleia que é maioritariamente de oposição. Pode acontecer também que, conforme aqueles de quem for a iniciativa de organizar o orçamento participativo, algumas decisões podem contribuir para reforçar a legitimidade nos órgãos e reduzir a legitimidade da maioria que constitui o outro. E vimos também que há determinadas situações, como por exemplo em França ou na Espanha, em que a própria forma como está organizada a constituição dos executivos municipais, enfim, de certa maneira elimina esse problema. Mas em países como Portugal ou como o Brasil, por exemplo, isto é uma questão que pode efetivamente aparecer. Mas em todo caso, mesmo quando existe este problema, a legitimação das decisões é em geral, das decisões no plano da política orçamental, é em geral um efeito importante dos processos de orçamento participativo. Há um segundo efeito importante também, um segundo aspecto que muitas vezes é procurado, que é o de gerar efeitos redistributivos e que podem também servir de justificação, de legitimação para processos de orçamento participativo. Por exemplo, assegurar que os recursos que são postos à discussão e que depois podem ser, cuja distribuição pode ser decidida pela intervenção dos cidadãos, tenham o efeito de reduzir desigualdades no acesso a recursos, na execução de certos tipos de políticas públicas, etc. Por exemplo, houve estudos sobre algumas experiências de orçamento participativo no Brasil que realçaram precisamente este efeito redistributivo, mostraram que ele é bastante real. Há transferência, muitas vezes, de recursos e portanto, benefícios resultantes das políticas orçamentais que passaram por estes processos de decisão, que acabaram, por vezes, também por favorecer, sobretudo, zonas que até aí tinham carências importantes em determinadas áreas, como, por exemplo, a pavimentação de ruas, infraestruturas,
equipamentos educativos, etc. Uma terceira linha, digamos, de justificação é que o orçamento participativo pode também ajudar a criar uma maior coordenação e uma maior eficácia também de políticas setoriais, na medida em que algumas das decisões que são tomadas em alguns campos, através das decisões sobre orçamento, podem também obrigar a discutir e obrigar também a adequar e a coordenar com outro tipo de políticas. Por exemplo, em situações em que as autarquias podem ter competências no campo da educação, isto é um exemplo típico que realmente uma questão que ocorre em países onde isso acontece, decisões tomadas, por exemplo, sobre o equipamento escolar e sobre o reforço dos recursos para a educação pode, por exemplo, obrigar também a repensar e a rediscutir e a tomar decisões em matéria de política de transportes, por exemplo. E, portanto, há aqui consequências, implicações cruzadas das políticas que, por vezes, podem também ser trazidas abertamente à discussão quando se discute quais são as implicações de certas decisões orçamentais. Há também uma outra razão para promover processos de orçamento participativo, que também já foram, por exemplo, Giovanni também mencionou isso, que é a corresponsabilização dos cidadãos na definição de como vão ser distribuídos os recursos escassos, especialmente em situações de aperto ou de contração financeira nas autarquias. E, portanto, esta corresponsabilização é muitas vezes também algo que é visto como uma maneira que, por sua vez, ajuda a legitimar decisões que, em certos casos, seriam impopulares e que poderiam encontrar bastante oposição dos cidadãos. E, finalmente, há uma justificação, que era aquela que originalmente apareceu em experiências como a de Porto Alegre no Brasil, que era a ideia de que, acima de tudo, o orçamento participativo é uma forma de capacitação dos cidadãos para a ampliação e o aprofundamento da democracia. Esta ideia de que o orçamento participativo tem um objetivo principal, que é, sobretudo, de permitir, de facto, ampliar e melhorar a qualidade da democracia e da intervenção ativa, da cidadania ativa, da intervenção ativa dos cidadãos, é também, e continua a ser em muitos casos, a justificação principal para a promoção de procedimentos como o orçamento participativo.